Olá, vamos atualizar o cenário macroeconômico para 2019, falando um pouco sobre os últimos acontecimentos e o que a gente espera para os próximos períodos. Em relação à economia global, a discussão ainda permanece em relação ao ritmo de crescimento global, principalmente em relação à possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos anos. O que a gente enxergou foram uma série de dados que configuram que realmente os Estados Unidos perdeu potência, cresce hoje ou tende a crescer nos próximos períodos próximo ao seu ritmo de crescimento, ao PIB potencial, e a inflação começou realmente a mostrar dados um pouco mais baixos, ainda abaixo da meta ali de 2% perseguida pelo Banco Central. A mudança na mensagem que o Banco Central americano trouxe ao final do ano já reflete esse novo cenário, com os dot plots já indicando uma manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos no nível atual e apenas um aumento em 2020. Em linha com o cenário americano, a Europa trouxe dados também mais fracos em relação ao ritmo de crescimento, e as discussões em relação à parte fiscal italiana, a eleições regionais na Alemanha e na Espanha, e principalmente toda a discussão do Brexit, que fecha esse ano já 3 anos de discussão sem uma resolução formal, faz com que o cenário realmente fique bastante incerto na região. Agora, a primeira-ministra britânica May tende a voltar a ter algumas discussões em relação à votação do seu plano, inclusive colocando o cargo em jogo, e a Europa já caminha para uma extensão de prazo, já indicando o final de outubro como um novo prazo para se chegar em algum possível acordo. E na China, no intuito de se manter o nível de crescimento atual, uma série de políticas de incentivo ao crescimento econômico foram colocadas em prática, como redução de impostos, corte no compulsório, subsídios diversos, mas a gente enxerga que cada vez mais o impacto de novos incentivos tendem a ser marginalmente positivos. Voltando ao mercado interno, o grande tema é a discussão da reforma da Previdência. Então a gente iniciou o ano num nível de otimismo muito grande, com toda a equipe econômica falando do tamanho da reforma, de toda a visão de privatizações e outra macro e micro reformas que seriam colocadas no Brasil, mas a partir do momento que o Legislativo inicia-se ali o seu trabalho, e principalmente em relação a toda essa discussão da velha com a nova política, em relação ao presidencialismo de coalizão e como que vai se dar esse jogo de poderes entre o Executivo e o Parlamento, a gente realmente viu um estresse até um pouco maior. Há uma confusão realmente na forma de conduzir a reforma dentro do Parlamento, e a gente espera algum tipo de coesão nessas discussões para que a reforma avance num prazo de tempo aceitável. Em relação à economia, um crescimento acima de 2%, como foi colocado ao final do ano, ele fica cada vez mais distante. Realmente a gente está enxergando uma economia com um nível de crescimento anêmico, Estamos falando agora de crescimento entre 1,5% e 1% para 2019, mas a gente acredita que esse cenário, toda essa discussão política caminhando, o segundo semestre tende a ter níveis de crescimento mais aceitáveis. E em relação à inflação, dados recentes não nos mostram nenhum tipo de pressão inflacionária nos próximos períodos. E em relação à taxa de juros no Brasil, a gente acredita numa manutenção da taxa em 6,5%, mesmo porque a gente acredita que toda discussão e alguma resolução relacionada à reforma da Previdência venha apenas talvez no terceiro ou quarto trimestre de 2019, o que vai fazer com que o Banco Central já comece a trabalhar com dados relacionados ao ano de 2020. Eu acho que, para fechar, que os principais pontos que a gente acompanha na gestão está relacionada
a condução da agenda reformista pelo Executivo no Legislativo, como que vai se dar toda essa condução e se realmente a gente vai seguir com uma agenda dentro de um cronograma e se a reforma que vai ser votada tende a ser uma reforma satisfatória. E em relação ao cenário externo, fica a preocupação em relação ao ritmo de crescimento global e algum possível acordo entre Estados Unidos e China, arrefecendo os impactos da guerra comercial. E vale ressaltar que voltaremos a falar, ou devemos voltar nos próximos meses, a falar do Brexit e uma solução que realmente seja racional entre a Grã-Bretanha e o bloco europeu. Obrigado.